Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia fazendo não a própria vontade, aquele que nos ensina que assim como ele diz: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim como ele disse que, sendo o primogênito de toda a criação, unigênito do Pai, e o primogênito de beber aquele cálice, ninguém poderia beber antes dele. Mas ele diz: todo aquele que após mim negar a si mesmo e carregar a sua cruz, também beberá. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que são fartos, são aqueles que não estão famintos da palavra e nem tampouco sedentos, estão sendo conduzidos pelo seu Espírito, cheios do Espírito de Cristo. E ainda que se tiverem gloriar em algo, antes gloriamos nas nossas fraquezas, porque nós sabemos que aquele que se exalta a si mesmo será grandemente humilhado. Por isso nós humilhamos diante daquele que é a mão poderosa e tudo opera e executa, aonde no devido tempo ele nos exalta para que o seu nome seja glorificado, porque nós não somos merecedores, somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos, e a ele seja toda a honra e toda a glória. O seu nome é glorificado sobre todo o céu e toda a terra através dos seus feitos poderosos. Quando a palavra nos diz que aqueles que perseveram na mensagem da cruz, o religare, que é o único mediador entre Deus e homens, a religião, que é o religare, a religião aceitável ao nosso Senhor, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades, dos pobres nas suas necessidades, e não se envolver segundo o padrão deste mundo, segundo as vãs filosofias, ondas teológicas que vão de um lado para o outro e nada resolve, assim como as tradições meramente humanas, segundo as suas falsas religiosidades, festas de solenidades que o Senhor está a os vomitar, assim nos ensina. Quando se fala em órfão e viúva, porque aqueles que estão segundo a meretriz, que é aquela que trai o noivo, quando ele nos ensina, falando espiritualmente, ninguém, o evangelho é que gera a família de Jesus, que são os irmãos na fé. Aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e a minha irmã. A mãe há de se manifestar no alto dos céus com o corpo glorificado. Mas aqueles que estão segundo Adão, onde Eva seria a mãe dos viventes, estão unidos à meretriz, e ela é que está sendo expulsa, a falsa, aonde aqueles que estão como membros dos membros dela ficam órfãos, os órfãos e as viúvas, daqueles que depositam confiança. Isso nos é conhecido através do próprio João Batista, que na sua incredulidade, recebendo, sendo-lhe outorgado ainda no ventre da sua mãe para anunciar a luz, permitiu que fosse desvanecendo, influenciado pelos sacerdotes terrenos, onde a palavra diz que ele desvaneceu, fazendo discípulos para si. Assim como o apóstolo Paulo já dizia: por acaso pode dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Na verdade, só há um mediador que derramou o seu sangue para a expiação dos pecados e culpa, que é Cristo Jesus. Onde é ele, através do evangelho, que é a verdade, que se gera a família. Mas aqueles que fazem discípulos para si mesmo, que o Senhor está a os vencê-los pelo sopro da sua boca, ficará um rebanho, assim como Jesus teve pena, compaixão daquele rebanho, que das ovelhas que não tinham pastor, onde ele diz que ainda há de acrescentar
um aprisco que não é reconhecido, aqueles que não ouvem a sua voz e nem tampouco são do seu aprisco, porque ele conhece as ovelhas. Um remanescente dos filhos de Levi, que a Bíblia relata, que serão purificados como sabão de lavandeiros, como um fogo, assim como o crisol para o ouro, assim como a prata o fogo para a prata. Ele esquadrinha a intenção da mente e do coração, e pela sua misericórdia acrescentará o remanescente dos filhos de Levi. Mas aqueles que geraram e enganaram e fizeram discípulos para si mesmos, o Senhor está a os derrubar pelo sopro da sua boca. Assim como a palavra nos relata que nós devemos perseverar na oração, porque Jesus nos ensina de uma viúva que estava constantemente importunar um juiz ímpio, um juiz que dizia: não temo a Deus e nem a homens, mas porque essa me importuna, julgarei a sua causa. E assim julgou. Mas nós depositamos a confiança no juízo supremo do alto, aquele que poder e legislador que está acima de todos, aquele que pode assim como justificar, como assim aniquilar. Ele tudo opera e executa, e o seu julgamento é fiel e verdadeiro. Ele é aquele que usa da sua equidade, não faz acepção de pessoas, e conhece todas as atitudes, porque ele é onisciente e onipresente. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e tem ciência de todas as coisas. E quando se fala ainda em viúva, lembrai-vos daquela viúva que fez uma oferta, da qual ele diz: esta ofertou mais do que todos esses, aqueles que depositavam grande quantias daquilo que lhes sobrejava. Aonde ele está nos falando hoje, que muito melhor aqueles que estão segundo a retidão, o espírito reto, e que se anda nos caminhos retos ao invés de estar sinuoso, do qual é muito melhor a obediência do que até mesmo a gordura dos carneiros, assim ele nos ensina. Por isso, ele é aquele que julga com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. E aqueles que depositam a fé não em meros mortais e nem tampouco em suas leis, mas nós depositamos a fé no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Criador. Cristo ungido, gerado ao seio do Pai, antes mesmo das obras mais antigas, o onipotente, o onipresente e o onisciente. E ele é aquele que contempla a todos os filhos de Adão, nada passa desapercebido dos seus olhares. E assim ele é aquele que conhece a todos, segundo as suas próprias atitudes, dele não se permite escarnecer. Por isso contemplai o seu agir, aquele que confunde, confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, aonde o poder remana do alto, daquele que é o Todo-Poderoso e em qual nós confiamos. E ele tem o poder tanto de fazer prosperar, do qual ele diz: não tem plano de vos causar dano algum, mas de vos fazer prosperar. Mas para aqueles que o rejeitam, ele diz: eu também os rejeito diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. E lembrai-vos que ele é juiz não somente de mortos, mas também de vivos. E assim ele está a julgar, trazer juízo sobre todo ser que respira. Assim vos diz o Senhor.